Yusuf era mais que um CEO milionário. Ele era herdeiro de um trono, um príncipe turco com o mundo aos seus pés. Mas numa noite inesperada, conheceu Ayla, uma jovem virgem que mudou tudo. O que ele não esperava era ser forçado a se casar com outra mulher, uma desconhecida escolhida por seus pais. Imagine um homem com o mundo aos seus pés, herdeiro de uma das maiores empresas de aviação do planeta, dono de uma fortuna incalculável e de um título real que carrega séculos de tradição. Yusuf era tudo isso, mas também era apenas um homem dividido entre o dever e o desejo, entre o que foi ensinado a honrar e aquilo que seu coração ousava desejar. A história que você vai ouvir agora não é apenas sobre romance e traição. Ela é sobre os conflitos mais íntimos que um ser humano pode enfrentar. O que você faria se o amor da sua vida aparecesse no momento errado? Se uma única noite com uma mulher virasse sua vida de cabeça para baixo, mas no dia seguinte você descobrisse que seu destino já estava selado em outro caminho? Yusuf, o protagonista desta história, não é apenas um CEO poderoso. Ele é um príncipe. E como todo príncipe do mundo moderno, ele vive sob as sombras de expectativas familiares, acordos políticos disfarçados de tradições e obrigações que pesam mais que a própria coroa. Em uma viagem longe de sua terra natal, ele conhece Ayla, uma jovem simples, doce, inexperiente, mas dona de algo que ele jamais havia encontrado em nenhuma outra mulher. Autenticidade. Eles viveram juntos uma única noite, mas essa noite selou algo eterno entre eles. No entanto, o que deveria ser o início de uma história de amor virou o ponto de partida para um dilema impossível. No retorno para casa, Yusuf é surpreendido pelos próprios pais. Seu casamento com Denise, uma mulher que ele mal conhece, já estava arranjado. E esse não era um pedido, era uma ordem. Agora, ele precisa escolher, seguir o caminho que foi traçado para ele desde que nasceu, honrando o legado e a linhagem que o sustentam, ou arriscar tudo por um amor que a cultura, o dever e a honra condenam. Yusuf nasceu em Istambul, entre colunas de mármore, heranças milenares e jantares silenciosos, onde o olhar dizia mais que 1000 palavras. Filho único do sultão Kemal e da elegante, porém severa, Hatice, Yusuf cresceu sendo moldado não como um menino, mas como um símbolo. Um futuro rei empresarial. Um príncipe moderno, cujo trono não era mais um palácio otomano, mas um império de conexões aéreas que unia o Oriente ao Ocidente. Desde cedo, aprendeu que seus desejos viriam sempre por último. Antes dele vinham os números, as alianças políticas, os contratos milionários, a honra da família. E por mais que seus olhos buscassem por uma liberdade que nem ele sabia nomear, suas mãos estavam presas pelas correntes invisíveis de um sobrenome que pesava como uma coroa de ferro. Crescer assim ensina um homem a esconder emoções. Ensina a sorrir em reuniões quando a alma está em ruínas. Ensina a se ajoelhar para tradições que ele nunca escolheu seguir, mas também o transforma em algo perigoso, um homem acostumado a sufocar o próprio coração. Yusuf tinha tudo, ou pelo menos era isso que diziam. Carros de luxo, jantares em Dubai, hotéis privados em ilhas gregas e uma fila interminável de mulheres que sorriam para ele como se estivessem diante de um deus. Mas no fundo, tudo aquilo era ruído. Um eco vazio, um grito sem som, e foi justamente no silêncio de uma viagem ao interior da Capadócia que ele sentiu, pela primeira vez, algo diferente. Ali, longe do barulho da cidade, das câmeras, dos contratos, Yusuf viu Ayla. Ela estava num mercado simples, vestida com um lenço azul e roupas modestas. Enquanto os turistas se distraíam com os balões de ar quente, ele se distraía com o modo como Ayla sorria para a senhora que vendia chá. Era um sorriso real, livre, vivo. Ayla não sabia quem ele era, não o reconheceu, e isso por si só foi o que mais o intrigou. Ela não tentou impressioná-lo, não se curvou,
não sorriu de forma ensaiada. Ela apenas existia. Yusuf, acostumado com o mundo do luxo, se viu desarmado diante da simplicidade. E ali começou a reviravolta que mudaria para sempre o curso de sua vida. Mas antes de mergulharmos no romance, precisamos entender o mundo de Yusuf, porque não se trata apenas de amor, mas de um confronto cultural. Na Turquia, especialmente nas famílias aristocráticas e tradicionais, os casamentos arranjados ainda existem, especialmente entre os que possuem heranças, negócios e reputações a proteger. Nessas famílias, o casamento não é visto apenas como um ato de amor, mas como uma negociação de honra, uma aliança estratégica. O nome da família vem antes do coração. O legado vem antes do desejo. Yusuf sabia disso desde os 10 anos de idade, quando ouviu pela primeira vez, em um jantar silencioso, sua mãe dizer: "O amor é para os fracos, o casamento é para os fortes." Era uma frase que ficou ecoando em sua mente por anos, um lembrete constante de que suas escolhas não lhe pertenciam. Sua vida era o palco onde a história da família se repetia, geração após geração. E por isso, mesmo quando Ayla o encantou com sua ingenuidade, com sua doçura, com sua forma pura de olhar o mundo, Yusuf tentou resistir. Ele sabia que não havia espaço para ela em seu mundo, que ela jamais seria aceita. Mas o coração, como sabemos, nunca pergunta se tem permissão. Ayla o viu mais de uma vez naquela semana. Yusuf inventava desculpas para passear pela cidade, comprar pão, provar doces que ele nem gostava. Tudo para vê-la de novo. E ela, mesmo sem saber quem ele era, começou a se sentir cativada por aquele homem misterioso. Ele tinha algo diferente, um ar melancólico, um silêncio cheio de segredos. Na terceira vez que se encontraram, sentaram juntos perto de um lago, enquanto o pôr do sol tingia o céu com tons dourados. Ela falou sobre seus sonhos de abrir uma pequena biblioteca comunitária. Ele escutava como quem ouvia poesia pela primeira vez. E foi nessa noite, em um hotel simples, longe dos olhos do mundo, que Ayla se entregou a Yusuf. Pela primeira vez em sua vida, ela se entregou ao amor. Não pelo luxo, não pela promessa de status, mas porque sentia, de alguma forma, que aquele homem, apesar do mistério, precisava ser salvo. Ela era virgem, e Yusuf sabia disso. Sabia que estava cruzando uma linha da qual não haveria retorno. Mas naquela noite, ele também se sentiu humano pela primeira vez. Não príncipe, não CEO, apenas um homem, vulnerável, completo, amado. Na manhã seguinte, Yusuf não conseguiu olhar Ayla nos olhos por muito tempo. Não por vergonha, mas por medo. Medo do que sentia, medo do que viria. Ao sair do quarto, seu telefone estava cheio de chamadas perdidas. Era sua mãe, seu pai, seu assessor. Volte imediatamente para Istambul. A família Deniz chegou. O jantar de noivado será hoje à noite. Yusuf congelou. O casamento arranjado, que ele achava que era apenas uma ameaça distante, estava sendo forçado ali, diante dele. Deniz era filha de um importante político, também de sangue nobre. A união entre as famílias garantiria contratos bilionários com empresas de transporte aéreo e abriria portas na Europa. Ayla não sabia de nada. Ainda dormia, com o lençol cobrindo parte do rosto. Yusuf a olhou por um longo momento. Queria gravar aquela imagem em sua mente, porque ele sabia, aquele era o último momento de paz que teria por um longo tempo. Ele a beijou na testa sem acordá-la e partiu. Naquela noite, Yusuf voltou a usar o terno de príncipe, a máscara do filho perfeito, a capa do CEO exemplar. Sentou-se ao lado de Deniz, uma mulher bonita, sofisticada, mas fria como o mármore dos corredores em que ele cresceu. Ela sabia que ele não a amava, mas também sabia jogar o jogo das aparências. "Espero que possamos nos respeitar, ao menos," ela disse sem sorrir. "Isso é o mínimo," respondeu Yusuf com um nó na garganta. Ninguém ali falava de amor. Ninguém perguntava se ele estava feliz.
Todos apenas brindavam com champanhe, como se celebrassem a assinatura de um contrato e não o começo de uma prisão. Naquela mesma noite, Ayla acordou no hotel e encontrou o bilhete deixado por Yusuf. Perdoe-me. Você foi a verdade mais bonita que eu já conheci, mas minha vida não me pertence. E, a partir daquele momento, Yusuf começou a viver entre dois mundos, o da obrigação e o da memória. Casou-se com Denise, mas em sua mente, Ayla estava presente em cada gesto, cada toque que ele recusava, cada silêncio que doía. E é aqui que nosso dilema começa a ganhar forma. Quantas vezes na vida somos forçados a escolher entre o que sentimos e o que nos é imposto? Quantos amores são enterrados vivos em nome da tradição? Quantas vidas se tornam pálidas porque alguém decidiu que dever era mais importante que desejo? Yusuf é o retrato de muitos, de filhos que não puderam escolher, de mulheres que foram trocadas, de promessas quebradas não por falta de amor, mas por excesso de medo. E a grande pergunta que paira é: até onde vale a pena sacrificar a si mesmo em nome de um legado? O casamento entre Yusuf e Denise foi capa de revistas, celebrado como a união perfeita entre duas potências. Uma cerimônia impecável, marcada por luxo, mas sem amor. Os flashes iluminavam rostos que não sorriam de verdade. Cada detalhe, cada flor, cada discurso foi roteirizado como uma peça de teatro. E Yusuf era o ator principal de um espetáculo que odiava. Na primeira noite como marido e mulher, Denise não fez questão de esconder seu desprezo. Não preciso do seu amor, só do seu silêncio e da sua presença. Então estaremos em paz, respondeu Yusuf, encarando o teto, enquanto o relógio marcava uma eternidade. Eles dormiram em lados opostos da cama. E assim seguiram os meses que se seguiram. Por fora, pareciam o casal ideal. Jantares de gala, viagens, discursos públicos. Mas por dentro, havia uma guerra fria acontecendo. Yusuf não odiava Denise, mas também não conseguia tocá-la. Tudo nela lhe lembrava o que havia perdido, o que havia deixado para trás. Ayla era um fantasma que o acompanhava, um sussurro nas madrugadas, um perfume que não saía da memória. Numa madrugada de setembro, Yusuf se levantou suado. Havia sonhado com Ayla, sonhos quentes, mas tristes. No sonho, ela estava diante dele, chorando, com um vestido simples e os olhos repletos de dor. Você me prometeu que me amava. E então, desapareceu. Ele tentou abraçá-la, mas ela se transformava em areia em suas mãos. Ao acordar, viu Denise na varanda, fumando um cigarro em silêncio. Ainda sonha com ela? Perguntou sem olhar para ele. Yusuf não respondeu, mas o silêncio foi mais revelador que qualquer confissão. Denise continuou. Eu sei o que houve. Seu assessor me contou. A moça da Capadócia, a virgem que você amou por uma semana. Não foi uma semana. Foi a única vez em que me senti vivo. E mesmo assim, você escolheu ficar aqui. Eu não escolhi, respondeu ele com amargura. Não, você escolheu sim. Pode não ter escolhido a mim, mas escolheu a covardia. Essas palavras cortaram mais do que qualquer briga, porque Yusuf sabia que eram verdadeiras. Aqui, fazemos uma pausa para refletir sobre o peso de viver em culturas onde o dever familiar se sobrepõe ao amor. Em sociedades conservadoras, e não só no Oriente Médio, mas também em várias partes do mundo, inclusive no Brasil profundo, há uma expectativa de que o filho siga os planos da família. O amor, nesses contextos, muitas vezes é considerado um luxo ou um problema. E quando o amor surge fora da rota, ele é silenciado, marginalizado, enterrado vivo. Yusuf representa o dilema de milhares que se casam com quem não amam, apenas para manter uma herança, um nome, uma promessa feita pelos pais, não por eles. Mas o amor, quando reprimido, não morre. Ele se transforma em dor, em vazio, em culpa. Yusuf começou a adoecer. Não fisicamente, mas emocionalmente. Ele ia para o trabalho como um autômato.
Sentava na mesa do CEO, assinava contratos, sorria para acionistas, mas por dentro era uma ruína. Começou a ter insônia, irritações repentinas. Vontade de gritar, quebrar tudo, mas se continha, porque era isso que aprendeu, a conter. Até que um dia, durante uma reunião com investidores, teve um colapso, suor frio, taquicardia. Levantou-se sem dizer uma palavra e foi embora. Pegou o carro e dirigiu sem destino até a madrugada. Parou numa estrada de terra, no interior de Esquixerrir, e gritou dentro do carro como um louco. Pela primeira vez, sentiu-se à beira da loucura. E ali, entendeu, estava vivendo contra si mesmo. Dias depois, recebeu uma carta. Ayla. Ele não sabia como ela havia descoberto o endereço da sede da empresa. Mas lá estava o envelope, sem remetente, com sua caligrafia delicada. Não te escrevo para cobrar. Não te escrevo para exigir nada. Só queria que soubesse que, apesar de tudo, ainda lembro do modo como você olhava para mim naquela noite. E por mais que tenha sido breve, aquilo foi real. Obrigada por me fazer sentir viva. Não espero nada de você. Mas espero que algum dia você também possa se sentir assim de novo. Ayla. Yusuf chorou. Chorou como não chorava desde a infância, como quem sangra pela alma. E foi nessa dor que a dúvida se instalou. Será que ainda havia tempo para viver uma vida diferente? Denise percebeu a transformação. Yusuf estava diferente, mais ausente, mas também mais inquieto. Havia uma energia pulsando de novo nele, e isso a assustava. Você está pensando em ir atrás dela, não está? Ela perguntou. E se estiver, vai jogar tudo fora? Seu império, sua reputação? Que valor tem tudo isso se eu sou só uma casca? Denise ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela o olhou não como rival, mas como ser humano. Sabe, Yusuf, eu nunca quis esse casamento, mas aceitei porque achei que era o certo. Hoje, vejo que talvez a gente só esteja matando um ao outro. Em silêncio. Foi o começo de uma trégua e de uma possível libertação. Yusuf começou a pesquisar discretamente. Descobriu que ela havia voltado para a cidade natal e estava trabalhando como professora voluntária em uma escola humilde. A distância entre eles era geográfica e emocional, mas ainda assim ele não conseguia evitar. Cada vez mais, a ideia de encontrá-la novamente crescia como um vício, como uma necessidade. Mas havia um problema: sua família. Se ele voltasse atrás, se anulasse o casamento, seria deserdado. Perderia o controle da empresa, perderia tudo. A pergunta agora era: o que vale mais? O amor verdadeiro ou o império vazio? E assim, Yusuf começou a arquitetar o impensável, uma fuga emocional, talvez até literal. Foram 3 semanas até que Yusuf tomasse coragem. 3 semanas acordando às 4 da manhã, com o coração acelerado, olhando para o teto e se perguntando: e se eu tivesse escolhido diferente? Na 4ª semana, não perguntou mais. Fez as malas, não avisou Denise, apenas pediu ao piloto do jatinho que preparasse uma viagem sem alarde. O destino, um vilarejo pequeno na região central da Anatólia. Ali, onde o tempo parecia ter parado, Ayla havia reconstruído sua vida, longe dele. Mas a pergunta que martelava em sua mente era: será que ela me receberia ou me odiaria? A escola onde Ayla ensinava era humilde, paredes descascadas, chão de terra batida e vozes infantis ecoando entre as janelas abertas. Yusuf esperou o fim da aula. Do carro, observava cada movimento dela. O modo como ela se abaixava para conversar com as crianças, o sorriso espontâneo, a luz nos olhos. Aquilo o atingiu com força, porque percebeu que ela estava feliz. Ela havia seguido em frente e, mais importante, será que ele teria o direito de voltar agora, depois de tudo? Mas antes que pudesse pensar melhor, Ayla o viu. O mundo parou. Ela congelou. Os livros escorregaram das mãos. Por um segundo, ninguém respirou. E então, ela virou as costas, entrou na sala e fechou a porta. Yusuf ficou ali, parado. Não teve coragem de bater.
Sabia que a dor que causou não poderia ser apagada com um simples "me desculpa". Voltou para o hotel. Passou a noite em claro. No dia seguinte, tentou novamente. Levou flores. Esperou na porta. Nada. No terceiro dia, quando estava prestes a desistir, encontrou uma carta embaixo da porta de seu quarto. "Yusuf, eu sei por que veio, mas não sei se posso ouvir o que tem a dizer. Você me quebrou. E mesmo que tenha sido por obrigação, a dor foi real. Não sou mais a mesma garota que você conheceu, mas se quiser conversar, estarei na Ponte Velha, amanhã, ao pôr do sol. Ayla." O coração dele explodiu. Naquela tarde, o céu estava dourado. O rio corria sereno, como se esperasse por uma reconciliação. Ayla chegou primeiro. Usava um vestido simples, azul, e um lenço branco no cabelo. Quando Yusuf se aproximou, seus olhos se encontraram. E nada precisou ser dito nos primeiros segundos. Depois ele começou. "Eu não vim aqui com promessas, nem para pedir nada. Só precisava te ver, saber se você está bem." "Estou", ela respondeu. "E feliz?" Ela hesitou. "Eu sobrevivi, o que é diferente de ser feliz." Silêncio. "Você sumiu, e isso me destruiu", ela disse com os olhos marejados. "Eu queria voltar, mas me fizeram prisioneiro de um castelo sem janelas." "Você teve uma escolha, Yusuf, e fiz a errada." Ela respirou fundo. "Ainda está casado?" "Sim, mas estamos Então por que em está ruínas." aqui? E ele, sem rodeios. "Porque ainda te amo." Nesse momento, abrimos uma pausa para a reflexão. Quantas pessoas vivem assim, amando em silêncio, em segredo, vivendo duas vidas, uma pública, outra emocional? Quantas Ayla existem no mundo? Quantos Yusuf? Essa história é sobre traição, sim, mas é mais do que isso. É sobre o que acontece quando o sistema obriga alguém a sufocar a própria alma. É um tipo de infidelidade que começa muito antes de se trair fisicamente. Começa quando você deixa de ser fiel a si mesmo. Naquela noite, Yusuf e Ayla caminharam juntos pela vila. Relembraram momentos, riram de memórias antigas. E pela primeira vez, ela tocou a mão dele de novo. "E se a gente fugisse?" ele disse de repente. "Yusuf, largar tudo, abrir uma escola aqui, começar do zero. Eu tenho dinheiro suficiente para desaparecer. Você acha que é tão simples assim? Eu só sei que não quero viver sem você." Ela olhou fundo nos olhos dele. "Você está casado. Isso ainda importa. Eu nunca pertenci àquela mulher, nem àquela vida. Eu fui forçado. E então o beijo aconteceu, lento, tenso, proibido, como se o mundo fosse desabar a qualquer momento. Eles sabiam que aquilo poderia destruir tudo, mas naquele instante nada mais importava. O que Yusuf não sabia era que Denis já suspeitava e mandara um segurança particular para vigiá-lo. Uma foto, um relatório, um beijo flagrado. Quando voltou para Istambul, foi recebido por uma tempestade. "Você foi longe demais", gritou Denis, jogando as fotos sobre a mesa. "Então é verdade? Vai me vigiar agora? Você quer se divorciar? Muito bem, mas saiba que vai perder tudo. Sua cadeira, sua herança e até seu nome, se for preciso." Yusuf encarou as fotos. "Então que assim seja." E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu livre. Mas a liberdade tem um preço. E Yusuf ainda não sabia o quanto custaria. Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra e a família têm um peso imenso, onde o amor é muitas vezes colocado abaixo da tradição, onde casar por sentimento é luxo e não direito. E foi nesse mundo construído com regras velhas como pedra que Yusuf declarou guerra. Na manhã seguinte ao confronto com Denis, as manchetes estavam por toda parte. Príncipe turco abandona esposa por jovem professora do interior. Escândalo real. Traição, fuga e ameaças de divórcio em uma das famílias mais tradicionais da Turquia. A mídia, voraz, destroçou cada detalhe da vida de Ayla. Vasculharam seu passado, seus familiares, até sua nota no ensino médio foi exibida como se fosse prova de que ela não era digna.
Yusuf, isso vai acabar com a reputação da minha escola, das minhas crianças. Ela chorava com os olhos vermelhos. Eu vou proteger você. Já é tarde. Os pais estão tirando os filhos das aulas e minha diretora pediu que eu me afaste por tempo indeterminado. Era o que chamam de assassinato moral. E é sempre a mulher que paga mais caro. Na mansão da família real, o pai de Yusuf, Emir Selim Al-Karun, convocou uma reunião extraordinária. Sentado entre os irmãos, generais e conselheiros, o patriarca fez o veredito. Ou você retoma seu lugar ao lado de Deniz, ou deixa de ser meu filho. A sala ficou em silêncio. O olhar do pai era como aço quente. A voz, um martelo. Não era apenas uma frase, era uma sentença. Pense bem, abandonar o trono, a fortuna, o legado da nossa dinastia por uma garota que cresceu numa casa de barro? Um dos tios disparou. Mas Yusuf não respondeu de imediato. O dilema estava entre o sangue e o coração. Quantos de nós já tivemos de escolher entre as raízes e os sonhos, entre o dever e a alma? E ele, naquela hora, respondeu com uma frase simples, mas definitiva. Eu não troquei a coroa por uma mulher. Eu troquei a prisão por liberdade. E se levantou. Dias depois, o processo de rompimento foi iniciado. Advogados cercaram Yusuf com notificações. As contas empresariais foram congeladas. Ele perdeu o acesso à diretoria da empresa. A mídia agora o chamava de ex-príncipe, com escárnio. Deniz, no entanto, não queria apenas a separação. Queria vingança. Se você não voltar atrás, eu conto tudo o que sei, inclusive que sua relação com Ayla começou antes do nosso casamento. Isso não é verdade, mas quem vai acreditar em você agora? A pressão era insuportável. Yusuf começou a receber ameaças anônimas. Ayla teve a casa pichada. Destruidora de lares, escreveram nas paredes. Ela começou a ter crises de ansiedade. E foi aí que Yusuf percebeu. Ele não podia mais proteger Ayla sozinho. A opção mais segura agora era desaparecer, viver longe dos holofotes, mudar de nome, viver como civis longe da Turquia. Mas havia um detalhe. Estou grávida, Ayla revelou com os olhos marejados. O mundo parou de novo. Ela tremia. Eu não planejei isso. E agora não posso fugir. Não sem saber o que será do nosso filho. Yusuf sentiu um misto de pânico e alegria. A ideia de ser pai acendia uma luz, mas também abria um novo abismo. E se te levarem para longe? E se tentarem tirar nosso filho de você? A decisão tinha que ser tomada agora. E o tempo era curto. Numa noite silenciosa, eles traçaram um plano. Ayla viajaria para a Europa com uma amiga de confiança. Yusuf venderia tudo o que pudesse em nome de terceiros e encontraria com ela em Milão, onde dariam entrada em documentos com nomes novos. Mas antes de partir, Yusuf queria fazer uma coisa: voltar ao palácio uma última vez. Queria olhar nos olhos do pai. Queria dizer, sem gritar, que mesmo abandonando tudo, ele nunca deixaria de ser digno. Na sala escura, onde tantos jantares familiares foram celebrados, Emir Selim esperava com seu olhar gélido. Voltou para implorar. Não. Voltei para agradecer. O pai se manteve em silêncio. A vida inteira tentei ser o filho perfeito. Mas aprendi que perfeição não vale nada quando custa a verdade. Você trocou um império por uma camponesa. Troquei um império vazio por uma vida de verdade. E então ele se levantou, olhou o pai nos olhos e saiu. A partir daquele momento, ele não era mais Yusuf Al-Karun, o príncipe. Era apenas Yusuf, o homem que escolheu amar. A fuga foi silenciosa. Em um avião fretado por um ex-funcionário fiel, Yusuf embarcou com o coração partido e os olhos fixos no céu. Pela primeira vez em 33 anos, ele não sabia o que o esperava no dia seguinte. Não tinha trono, não tinha seguranças, não tinha fortuna, só um nome, e um amor que agora crescia dentro do ventre de Ayla. Eles pousaram em Milão sob um céu nublado.
A chuva batia nos vidros como lágrimas que o mundo inteiro parecia derramar por eles. Mas ali, naquela terra estranha, começava o milagre. Com o dinheiro que conseguiu salvar em criptoativos e vendas discretas, Yusuf alugou um pequeno apartamento no subúrbio. Ayla, com sua formação em educação infantil, encontrou trabalho em uma creche comunitária. Ele, usando um nome falso, começou a ensinar inglês e matemática para jovens imigrantes. Engraçado, ele comentou uma noite. Gastei milhões aprendendo a administrar impérios. Mas aqui, estou reaprendendo a ser humano. Eles saíam pouco, evitavam redes sociais, mudaram o visual. Ninguém poderia saber quem eles foram um dia. A vida virou silêncio, mas um silêncio cheio de significado. Meses depois, sob um céu límpido e azul, nasceu Emirã, um nome escolhido em homenagem ao avô, mas com nova grafia para representar uma nova história. Yusuf, ao segurar o filho nos braços pela primeira vez, chorou como nunca havia chorado. Agora eu entendo o que significa renascer, sussurrou. Ser pai não era uma coroa, um título, nem uma obrigação. Era um chamado. E ele estava pronto. Ayla, com sua serenidade de sempre, disse baixinho: você perdeu tudo, mas ganhou o mundo. 2 anos depois, um vídeo amador viralizou. Mostrava Yusuf ensinando uma criança a escrever seu nome. Era simples, com fundo desfocado e sem legenda, mas tocava fundo. A ternura, o cuidado, a simplicidade daquele homem misterioso com um passado invisível. Quem é esse professor? Perguntavam. Alguém que carrega mais história do que podemos imaginar, respondeu um dos alunos. A mídia não demorou a farejar, e então tudo voltou. Fotos antigas, comparações faciais, teorias e, por fim, a confirmação. Ex-príncipe turco reaparece na Itália após anos desaparecido. Yusuf e Ayla foram cercados de novo. Convites para entrevistas, propostas de livros, produtores de cinema. Mas agora ele não tinha mais medo. Yusuf decidiu então gravar um vídeo. Em um parque tranquilo, com Ayla ao lado e o pequeno Emirã brincando ao fundo, ele falou por 9 minutos. Eu sou Yusuf Al-Qarun, mas antes disso sou marido, pai, ser humano. Abdiquei do trono não por orgulho, mas porque entendi que um trono sem amor é só uma cela dourada. Eu não sou exemplo, mas espero que minha história inspire homens e mulheres a nunca aceitarem a prisão de uma vida imposta. Porque, no fim, o que nos define não é o que herdamos, é o que escolhemos amar. O vídeo alcançou milhões de visualizações em 24 horas. E mais do que isso, alcançou corações. A partir desse momento, Yusuf foi convidado a dar palestras sobre liberdade emocional, escolhas conscientes e direitos das mulheres em culturas conservadoras. Ele não usava mais terno de alfaiate, mas sua voz tinha um peso que nenhum ouro podia comprar. Ayla, por sua vez, abriu uma ONG para apoiar jovens mulheres vítimas de casamentos forçados ou arranjados. Sua história inspirava outras meninas a acreditar que havia caminhos alternativos. Juntos, eles reconstruíram não apenas suas vidas, mas também a fé de muitas pessoas no poder do amor real. Certa tarde, já com o filho maiorzinho brincando com pipas no campo, Yusuf recebeu um visitante, seu irmão mais novo, Harun. O pai está doente, ele disse. Não fala mais, mas pediu para te ver. Depois de hesitar, Yusuf decidiu ir. E ao entrar no quarto silencioso, viu o velho Emir. Frágil, quase irreconhecível. Aproximou-se, pegou sua mão e, pela primeira vez, o pai chorou. Não precisaram de palavras. Aquele silêncio era um pedido de perdão, e um perdão aceito. Esta é a história de Yusuf e Ayla, mas poderia ser a história de qualquer um que já teve de escolher entre o que esperavam deles e o que seus corações pediam. Nem sempre a escolha pelo amor será fácil. Às vezes, ela cobra tudo: nome, status, família, segurança. Mas, no fim, talvez essa seja a única escolha que realmente nos pertence.
O amor verdadeiro não é o que nos aprisiona, é o que nos liberta. E quando encontramos alguém com quem podemos ser inteiros, mesmo despidos de tudo o que o mundo valoriza, então descobrimos que aquilo que perdemos não era nosso, mas o que conquistamos é eterno. Se essa história tocou você, curta esse vídeo agora. Isso ajuda mais pessoas a ouvirem histórias como a de Yusuf e Ayla. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos relatos. E nos comentários, conta pra gente. Você já teve que escolher entre o amor e o dever? Entre o que queriam de você e o que você realmente queria? Queremos ouvir você. De onde você nos acompanha? Que histórias você gostaria de ver por aqui? E nunca se esqueça, o amor verdadeiro pode nos custar tudo, mas só ele nos devolve o que realmente somos. Até o próximo vídeo.